os organismos homozigotos e heterozigotos. Pessoal, primeiro vamos relembrar o que são cromossomos. Cromossomos são informações genéticas codificadas no DNA humano. Gente, nós temos 46 cromossomos. Boa parte, a metade vem do pai, os outros vêm da mãe. Ao todo, nós vamos ter 23 pares de cromossomos. Os cromossomos são colocados lado a lado, logo eles são chamados cromossomos homólogos. Ou seja, o 11 aqui, por exemplo, eu tenho 2 cromossomos, eles têm esse formato de X, então por isso que eu fiz X. É importante lembrar que nós temos aqui formas ou versões diferentes. Por isso você pode observar que todos os X representando os cromossomos vão ter formatos diferentes. Então, no 11 aqui, nesse local aqui, eu vou ter cromossomos homólogos. E um cromossomo que está nesse mesmo local, eu vou chamar cromossomo alelos. Esse é alelo deste, esse é alelo do outro que está ao lado dele. Vamos entender mais. Eles vão dar as informações do ser vivo. Geneticamente, a gente é formado por informações que vêm do pai e também informações que vêm da mãe. Ou seja, vem 23 informações do seu pai, vem 23 informações da sua mãe. Acontece que não vão ser todas as informações que vêm de seu pai que vai se manifestar em você, ou se manifestar em você, e nem todas as 23 informações que vêm da sua mãe ou do seu pai vai também da mesma forma se manifestar. Vão conversar geneticamente entre eles, os cromossomos, e vão chegar a um acordo aonde um vai dar mais, o outro vai dar menos, e assim, uma hora você vai perceber que o filho vai ter traços dos olhos do pai, mas o traço da boca lembra a mãe, e assim vai, certo? Gente, a gente, como eu disse, a gente representa, né, o cromossomo muito semelhante ao X, mas graficamente a gente vai representar por letra. O cromossomo, o par de cromossomos aqui, né? Vai vir um de um pai, outro de outra origem, que é da mãe, e aí vamos entender. Pode ser que o par de cromossomos homólogos, eles manifestem, né, a sua origem genética vai se manifestar no indivíduo. Então, quando essa informação genética se manifesta, a gente vai dizer que essa informação é dominante. E a gente vai representar por letra maiúscula as informações dominantes. Quando as informações não se manifestam, a gente vai chamar informação recessiva. E a gente representa por letra minúscula. Por isso que aqui, quando é dominante, é A, quando é recessiva, A minúsculo. E aí vamos ter aqui, ó, uma informação veio, outra informação. Detalhe, os dois vão ser dominantes. Então, como é que eu vou representar esse organismo? A e A, pois ele foi dominante aqui com esse cromossomo e foi dominante com esse. Então, tem um A porque os dois foram dominantes. Esse organismo vai ser chamado organismo homozigoto, porque os dois são iguais, os dois são dominantes, certo? Detalhe agora com esse outro exemplo aqui. Os dois, vamos ter os dois, mas vão se manifestar de forma diferente. Um vai ser dominante e o outro vai ser recessivo. Então, para esse organismo que apresentar azão e azinho, vão ser chamados heterozigoto, porque os cromossomos se manifestaram de forma diferente. Um foi dominante e o outro foi recessivo. O anterior era dominante, então igual. Homo vem de ideia de igualdade. Hétero, diferente. Os dois se manifestaram de forma diferente. Nessa situaçãozinha aqui, ó, os dois são recessivos, ou seja, o par de cromossomos aqui de origens diferentes, mas os dois se manifestaram igualitariamente. Azinho, azinho. Dessa forma, esse organismo, esse ser vivo, vai ser homozigoto. Observe, quando é igual, letras maiúsculas juntas, homozigoto.
letras diferentes, uma maiúscula, minúscula, heterozigoto. Quando é azinho e azinho, minúsculos e minúsculas, homozigoto. É importante lembrar, gente, por exemplo, principalmente as questões de doenças. Doenças são ligadas ao organismo, ao cromossomo, que se manifesta de forma recessiva, certo? Por isso que há orientações que não ter primos ou mesma família se relacionando, pois o pai e a mãe podem carregar na sua carga genética informações de doenças que não se manifestam. Porém, quando esses dois seres vão gerar um novo ser vivo, eles vão passar aquela carga genética de uma certa doença que ainda não se manifestava neles para os seus filhos. E os seus filhos podem receber duplamente essas informações, fazendo com que essa informação dessa doença se manifeste. É o caso de doenças e mutações. Por exemplo, um pai e uma mãe que não... Eles podem aqui, ó. Um ser vivo que apresentar azinho, ele vai manifestar alguma doença, porque esse azinho, esse cromossomo, tinha alguma doença, colocou essa. Esse cromossomo manifestou o azinho, ou seja, o azinho e o azinho vão reforçar a presença de uma característica. Pode ser doença, pode ser mutação. Caso albinismo, sempre é azinho. Se for um caso desse formato aqui, ó, azão e azinho, o ser vivo que tem azão e azinho, ele pode até carregar a doença no seu corpo, mas a doença não vai estar manifestada, certo? Não vai se manifestar. Nesse caso aqui, o azão e azão, o ser vivo não tem a doença. Mas quando você observa um organismo com azinho, ele pode carregar a doença, mas não se manifestar. Mas no caso onde tem um azão, azinho, a doença vai estar se manifestando. Certo, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Espero ter esclarecido um pouco mais sobre genética.